Então, Jeremias 1,5 fala o quê? Antes mesmo de eu te formar no ventre materno, antes de te formar. Então, tem algumas pessoas que falam que é uma predestinação. E é que nós chamamos de plano de Deus. A hora que você se conecta com o plano de Deus, que é, eu te escolhi, eu te separei, eu te designei para a missão de profeta para as nações. Então, ele tinha a escolha, o designo e a separação. Isaías 43:1, o Senhor fala para Isaías de novo do chamado dele. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Então o Senhor nos trata como? Tudo bem, gente? Propriedade exclusiva. Então Deus escolhe a cada um de nós com qual objetivo? Para que a gente viva dentro do nosso chamado a plenitude das nossas realizações e do mover do Espírito Santo. Então, quando você se encontra com o seu chamado, você começa a se sentir pleno. Porque você começa a se sentir realizado. Há alguns chamados, aqui veio a pergunta, né? Como eu sei qual é o chamado de Deus para a minha vida? Primeiro chamado que todos nós temos dentro de casa. Seja uma bênção dentro da tua casa. Ame a tua família. Se dedique à tua família. Gaste tempo com a tua família. Aquela história da melhor toalha, da melhor comida, do melhor tempo. Quando os teus filhos falarem com você, olhe nos olhos. Preste atenção. Converse. Né? Às vezes a gente está tão acostumado a ter a pessoa, que quando a pessoa vem falar com você, você faz tá. Você não tem o trabalho de levantar o rosto. E essa foi uma lição que o meu irmão deixou para mim. Eu já falei para vocês, né? Toda vez que meu irmão ia para o Brasil, ele falava, Fê, vamos almoçar? Todas as vezes. Ele chegava, a primeira coisa, Fê, vamos almoçar? Não posso, estou trabalhando. E será mesmo que eu não podia sair? Eu posso 1 hora? E almoçava com ele por 1 hora e voltava para trabalhar? Né? E já que eu trabalhava das 7 às 8 da noite... Não podia tirar 1 hora para almoçar com meu irmão? Nem que se fosse para comer uma coxinha no Yokoyama. Posso aqui na frente. Poderia. Mas eu achava que eu ia ter para sempre. Achava que aquilo nunca acabava. E eu achava mesmo isso. Eu achava que... Não, ele morou aqui com meus pais, nos Estados Unidos, muitos anos. Uns 3 anos. Então aqui ficou, qual a lição que ficou para mim? Não é que, claro, é importante a gente trabalhar, tem muitas vezes que você não tem como, mas se der, se esforce, faça, não deixe de fazer por causa de cansaço, não deixe de fazer por causa de preguiça, não deixe de fazer por causa de má vontade, não é? Eu falo assim, se você acorda e a tua mãe não te dá bom dia direito, você fala, ai mãe, como é que você tá? Aconteceu alguma coisa com a senhora? Se você acorda e teu marido não te dá bom dia, o que você pensa? Filho da mãe, mal-humorado do cão, já acorda nem para abrir essa boca para me dar um bom dia. Eu cobro. Não vai dar bom dia não, pô! Agora... Você já viu como muda a postura? Se é tua mãe, você fala, puxa, ela não deve estar bem. Mãe, você está bem? Por que você não me deu bom dia hoje? A mãe me dá bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a minha também. Agora, por que às vezes a gente não trata assim a pessoa que é numa só carne com a gente? Porque você põe o teu peso de acusação, porque você põe o teu peso de cobrança, porque você põe, na verdade, o teu pior. Então, cadê esse ministério que o Senhor falou? Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento. Jesus Cristo falou, eu não vim anular nada. Cumpra a lei. Mas eu vou dar um novo mandamento. Que você ame ao teu próximo. Tá? Amor é sentimento? Não, é decisão. Amor é mandamento. Você decide amar por obediência. É mandamento. Ele não falou, o dia que você sentir, ame.
É isso que ele falou? Ele abriu? O dia que você achar legal... Mas é porque a gente acha que a gente, mesmo eu reagir desse jeito, não, eu amo você, mas eu tô irritada. Hoje eu tô amando assim. Né? Você tem que aceitar o meu jeito de amar. Meu jeito é assim, mas eu amo. Agora, quando Jesus fala que eles vão reconhecer em nós que nós somos filhos de Deus por causa do amor, quando ele pega lá em Mateus 5 e fala, ore pelos seus inimigos. Quer dizer que ele espera que você alimente raiva, ódio, ou ele espera que você demonstre amor mesmo na situação mais difícil. Mateus 5:44. Pode decorar, Rô. Ouviste o que foi dito? É fácil, eu te amo, é fácil falar. Tá, só que quando 5:44, quando alguém tá me difamando, por que você não me amou? 44. Ah, porque outro dia, Mateus 5:44, Diante de alguém que é muito difícil pra minha mãe, aquela que eu tenho uma velha, eu fico olhando pra ela e eu fico durante muito tempo falando pra mim. Eu te amo. Jesus, eu não morri na cruz por ela, não. Você morreu com amor e eu vou me esforçar aqui, porque por alguma coisa essa pessoa tem. Alguma coisa tem. Eu comia-los, assim, eu não tinha morrido na cruz e tudo, mas então você consegue. Então você consegue. Porque amor é uma prática, Paty. Porque na verdade, eu... que a pessoa mude. Então, ouviste o que foi dito. Amará o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus está trabalhando com a cabeça do povo. Então Jesus está falando, o povo fala por aí, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Aí Jesus falou, ó, estou levando vocês agora para um outro patamar. Um desafio de fé. E Jesus fala então, eu porém estou falando para vocês, ame o teu inimigo. E ore por quem te persegue. Mas acho que o que Quem me persegue Por quê? Olha o que ele fala. Por quê? O seu pai celeste, ele faz nascer o sol sobre os bons e os ruins. E vir chuva sobre justos e injustos. Agora, olha a pergunta. Jesus era muito inteligente, sabedoria de Deus. Por quê? Essa foi uma lição que eu aprendi com meu pai e nunca mais eu esqueci. Por quê? Se você amar aqueles que te amam, que recompensa que você tem nisso? Bonito, né? Bonito, Brincadeira, Né? Aí ele fala assim, vamos dizer, qual que é a pior categoria de ser humano que você acha que existe? Pra mim, pedófilo é assim, é o cão. Fala a pior categoria de ser humano. Pior. No Nordeste, cortando os dedinhos. Qual a pior categoria? Pior categoria. Mas se tem uma coisa que me irrita profundamente é a pessoa fingir. A falsa. Não, mas é pra mim. Vai lá, uma categoria de ser humano que você acha o ó. não é ser humano. Mas tá aí, tá na sociedade. Fala, Rô. Assassino, pedófilo, estuprador. Mexeu com criança tem que morrer. Gente, aí Me perdoe eu dizer. é o que todo mundo pensava. Aí Jesus fala assim, porque se você ama... Eu não tenho sangue frio pra pegar um cara. Assim, eu não assino a morte dele. Ó o que Jesus falou. Então vamos colocar... Esse é o Código Penal. Vamos colocar no contexto de hoje? Jesus falou então, se você faz isso, amar quem te ama, até o pedófilo faz. Até o assassino faz. Naquela época, a pior categoria que existia era o publicano. Através do amor de Deus. Renovação do espírito, Isso é minha filha. surreal pra mim. É alienígena. Não tem. Por que Deus não pode salvar um pedófilo? Não, pode Pode, salvar. mas o suficiente pra salvar ele, não sei, não. Você vai amar. Tá entendendo? Amar, eu não sei. Eu já acho que Deus colocou esses monstros aqui. Existe pra que alguém aqueles- vai pro inferno depois. Não. Pra não ficar
tá vazio, né, Paty? Porque tem Ai, renascer Não, olha, a Bíblia fala algo que é sério. Fala que para alguns, eles são filhos da perdição. Mas Eles o nunca Apocalipse vão... diz que eles não vão pro céu. Ah, eu pedi Apocalipse aí no estudo. É muito difícil, precisa de quantas aulas? Ixi, Preciso ler de novo, porque eu tô meio... Apocalipse, Porque toda vez que eu leio... é difícil. Começar com Jesus, depois que ela tiver Não, pior que eu comecei, eu coloquei Jesus Tá. primeiro. Aí Jesus fala o quê? Se você amar os que te amam, que recompensa você tem? Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, eles não fazem o mesmo? E se você cumprimentar só aquele que te cumprimenta na igreja? Ai, fala, Deus! O dia que alguém não te cumprimenta na igreja, o que você fala domingo que vem? Passou resto. Domingo que vem não cumprimento. O que aconteceu com fulano? Né? Tá. Por que você não pega e fala? Oi, querida, tudo bem com você, meu amor? Você não me cumprimentou hoje. que hoje eu tô não quero. As crianças todas te cumprimentam, né, Ti? O importante é que eu sou vista por eles. Agora, se a Vai, nem pessoa... fala oi. Eu falo, vai. Vai, Deus abençoe. Se a pessoa não te cumprimenta, você já fala: ah, não me cumprimentou. Domingo que vem vai ver. Você põe o teu maior salto, mais que ver. E você passa na pessoa para não olhar mais. Ah, então, ó. Se você saudar somente os irmãos que fazem, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, não faz a mesma coisa que você? Portanto, busque ser perfeito como o seu Pai Celestial, praticando a justiça. Amém? Então, aqui o que Jesus fala de um dos nossos chamados? O amor. Outro chamado que nós temos, de ser uma família bendita. Nós somos chamados para ter sucesso através de estratégias que Deus nos dá na nossa vida profissional. Nós somos chamados para suprir a obra de Deus através do dom de adquirir riquezas. Nós somos chamados para superar dificuldades como? Para não fugir de problema. Enfrenta. Gigante, enfrenta. Leão, luta. Se está no teu caminho, não é para você fugir, é para você ter vitória, por mais difícil que seja. Nós somos chamados para anunciar o evangelho, para ocupar territórios da terra. Nós somos chamados para levar a presença de Deus. Então, João 15,16 fala assim: não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdirdes em meu nome, eu vos darei. Ah, então você quer que Deus faça tudo o que você quer? Claro, eu quero. E quando Deus pede alguma coisa para você... Que relação legal, né? Que você quer ter com Deus, né? Deus, vamos fazer assim. Tudo que você quer de mim, eu vou pensar. Eu vou duvidar. Eu vou ver. Vai ser tão difícil eu entender que o Senhor quer isso da minha vida. Agora, será que é a voz de Deus? Ah, mas será que Deus quer que eu faça isso mesmo? Né? Ai, Deus não está falando comigo. Não, você que não está querendo entender. Né, aquele negócio, né? Você que não está querendo ouvir o que Deus já falou que você tem que fazer na tua vida, né? Aí, não, mas a hora que eu peço algo para Deus, eu quero para amanhã. Por que Deus não está me respondendo? Até digo jeitinho já certinho, pra ele nem ter trabalho de Não é para ele nem ter trabalho de ser Deus, né, cara? Porque você já é Deus por ele. Para que Deus querer fazer do jeito dele? Já faz do jeitinho que você deu para ele, que assim ele já não precisa nem ter o trabalho de ser Deus. Eu acho. Então aqui o que ele fala em João 15,16? Depois que você vá e dê fruto, aí você vem pedir. Pedindo para que Deus te conceda. Então aí diz que fruto, depois que pedir deu fruto,
Vai e dá o fruto digno de vida eterna. Ai, depois. Você vem conversar comigo daquilo que você quer. Sabe Mateus 6? Daí não, deixa eu anotar aqui. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O duro é que a gente quer assim: Senhor, acrescenta todas as coisas que eu quero, aí a hora que sobrar um tempo eu busco o teu reino, entendeu? A tua justiça, talvez. Se for para mim, tá bom. Se for para os outros, não quero. É bem simples, né? Eu estava até falando com uma pessoa, assim, o poder, a diferença do jejum e da promessa. Porque é muito fácil fazer promessa, né? Que, me dá e depois eu... Que eu estava tentando explicar, porque o jejum é muito mais poderoso, porque você está ofertando antes. Você está sacrificando. É verdade, Paty. Você está crendo que você vai receber, independente da promessa, independente, Deus me dê aquilo. Eu estou fazendo porque eu estou usando uma arma espiritual e eu creio, né? Eu estou usando o poder da fé. Falando daquela promessa de quando eu espero de... Você ganha e depois você paga a promessa. Você tá, claro. Ficar sem comer um negócio. Existe, né? Existe. Porque você vai ficar sem comer, o fato de você ficar sem comer, aquilo vai te conectar o dia inteiro com aquela fé. Porque a vontade vai estar todos os dias. Então, por exemplo, eu fui ontem comer num self-service, tá? Aí o frango tava meio feinho, a carne tava linda. Eu pus no prato, só que eu tava me servindo, eu não tava orando, eu não tava em espírito de oração. Eu tava com fome, fui comer. A hora que eu pus a carne no prato, o que eu lembrei? Opa, estou em jejum. Tirei a carne e automaticamente comecei a orar. Senhor, eu estou em jejum por isso, recebe o meu sacrifício. Num dia normal, eu teria esse momento de oração? Agora mesmo A última coisa que me ocorreu, eu estava com... Essa vontade, né? Agora mesmo a Rose trouxe a linha aqui pra mim, pra ela, e quando ela veio, eu ia falando que não porque a gente estava em outra conexão. É. Naquela hora vem que você lembra que você está num propósito maior, que você está numa aliança maior. Então, olha... Mas é difícil, né? Hoje, Claro que é difícil, porque... aconteceu comigo também, desse jeito. Não é, Cá? Eu tô jejuando de leite. Tá. Eu sou apaixonada por leite. É. Não fico Vê, aparece sou tudo. baboseira. Parece que Fui tomar na hora. Assim, na hora leio pra gente. Na opa. Aí que você faz nessa hora? Ora. Então aí você entra numa conexão. Ah, sim. Deus, eu peço perdão também. Então, outros versículos que falam sobre a nossa eleição. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe. E todos os meus dias o Senhor escreveu e determinou, quando nenhum deles havia ainda. Jeremias 1,5 também fala: antes que tu me formaste no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei profeta para as nações. Amém? é interessante, porque normalmente quando as pessoas falam em ministério chamado, geralmente a gente imagina que é como se todas as pessoas fossem ser grandes, serem conhecidas, e a gente esquece daquelas situações que são no dia a dia. Eu tenho uma cunhada maravilhosa que é o símbolo do amor, que eu nunca consigo ver que um dia ela estaria pregando em frente, que ela estaria fazendo isso, mas o ministério que ela exerce na nossa família, com amor e com perdão, é um ministério extraordinário. E ali nas pessoas que ela convive, então a gente tem que imaginar que o nosso ministério, o nosso chamado, não necessariamente vai ser aquela coisa Do holofote. mas que cada um Deus tem um chamado, que você vai perceber que os dons das pessoas começam a dizer você. Até tem dom porque, Cá, tem muitas pessoas que vão ficar inibidíssimas. Vão ficar super constrangidas. Deus não deu o dom para Exatamente. ela ter um amor de trabalhar com aquilo onde Deus Infinitos colocou, ministérios, sabe? né? Eu nasci pra ser plateia. Ai, outro versículo, Efésios 1:3. Porquanto Deus nos escolheu
antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Quais os ministérios que o Senhor entregou? Isso é importante vocês saberem de cor. 5 ministérios, Efésios 4:11. Alguém tem alguma dica? Já estudaram isso alguma vez? Pastoral, não é? Eu lembro que a gente estudou isso. Estudamos. Exato. Um para apóstolo, outro para pastores, profetas, evangelistas e mestres, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses são os 5 ministérios apostólicos. Todos eles estão presentes dentro da Igreja Apostólica. Com qual objetivo? Então, o apostolado é um chamado? O apostolado é um chamado? Sim. Então não é invenção, gente. Que o povo acha que é invenção. Não é, é bíblico. Efésios 4:11. Amém? 1 Coríntios 12:28 também fala isso. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro mestre, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo e variedades de línguas. Amém? Então, falamos sobre o chamado. Como que o chamado pode acontecer? A primeira coisa que o chamado pode acontecer é através da salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé, exatamente. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A salvação não é algo que você vai pagar um preço, já foi pago na cruz por você. Então, aonde começa o teu chamado? No dia que você reconhece Jesus como teu Salvador. Aí inicia. Segundo, na consciência que nós formos criados, que é a imagem e a semelhança de Deus, porque Ele nos formou a sua imagem e semelhança. O que aconteceu depois dessa criação? O pecado, lá em Isaías fala o quê? Isaías 59:2. A vossa iniquidade, o teu pecado, ela causa separação entre você e Deus e faz com que o Senhor encubra o seu rosto e não vos ouça. Então, por que às vezes você não consegue ver Deus, você não ouve Deus? Porque você está mergulhado nos pecados, seja eles quais for. Quem vai te convencer do pecado? O pastor? O amigo? Não. O Espírito Santo. Ele é que convence do juízo, da justiça e do pecado. Então, quando você vê alguém pecando, isso te incomoda, peça para que o Espírito Santo mostre para a pessoa. Senhor, mostra para aquela pessoa que ela está em pecado. Porque a hora que Deus mostra, é uma coisa que você cria ojeriza. A pessoa nunca mais vai querer na vida. Porque Deus mostrou que aquilo é um caminho de destruição. Então, quando a gente sai desse ambiente de imagem e semelhança, a gente vai ficando distante de Deus. Como Deus foi resgatar essa conexão com Deus? Através do plano de resgate, enviando Jesus, que é o Messias, o Salvador, nosso resgatador, que é o nosso Messias. E ele nos liberta do pecado que causa divisão através da promessa do Espírito Santo. O que ele fala? Eu vou, mas eu vou te deixar o Espírito Santo de Deus, que é o mover apostólico, Atos 2. Então, onde nasceu o mover apostólico? Dentro dos apóstolos, estavam todos reunidos, né? Lá, congregados dentro da igreja, em Atos 2, depois de 40 dias, veio na aula anterior, parabéns, desceu sobre eles o Espírito Santo e ali se iniciou o mover apostólico. Quais os direitos que Jesus nos dá dentro do nosso chamado? O direito de sermos filhos. Então, ele morreu como filho unigênito e ressuscitou como? Como todos nós, filhos de Deus. Amém? Ele veio como unigênito, mas ele foi embora, nos tornando todos nós filhos de Deus. Ele nos dá direito à salvação. Jesus nos dá direito à libertação. Jesus nos dá direito à cura. São coisas que ele falou. Pelas minhas pisaduras sereis sarados. Ele nos dá autoridade contra o pecado. O que é?
o poder de falar não para o pecado. Isso, na verdade, é ser livre, né? Às vezes as pessoas têm ideia de que ser livre é você fazer o que você quiser. Na verdade, ser livre é fazer o que você precisa fazer. Medo de ser impedido de fazer alguma coisa, que é o caso do meu marido falou aquele dia pra você. É. Ai, eu tenho muito medo, porque minha família é católica. Não, livre para fazer. Então, como que Deus opera isso? Ele opera através de 2 princípios espirituais. Primeiro, da cobertura espiritual e das autoridades espirituais. Amém? Então, a cobertura espiritual, o que que é? Você estar debaixo do poder da igreja. Por quê? Por que que a gente tem que estar ligado à igreja? Para encerrar a aula de hoje. Por quê? Porque a oração acho que fortalece. Por força. Por força. Por força. Parte do corpo, né? Por ser parte do corpo. Fazer parte do corpo, você faz parte, você tem uma aliança com outras pessoas. Por causa de aliança. Que acredita no mesmo Deus, que estão... Pessoas que praticam a mesma fé. Então, para encerrar nossa aula de hoje, nós temos que fazer parte do corpo de Cristo por causa de um princípio espiritual, que na palavra inteira só existe um momento que o Senhor fala contra a vitória contra o inferno. Então ele fala assim: contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. Então, quando eu estou ligado, aqui está um guarda-chuva, eu estou debaixo, eu não sei de cabeça, decoro. Paty, procura. Então, quando eu estou debaixo da cobertura, por isso que a gente fala que é a cobertura da igreja. Por quê? Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, quando eu estou bem ligado à igreja, eu estou protegido. Eu estou debaixo desse princípio que Jesus me deixou. E por que que você fala, ai, quando eu vou para a igreja eu me sinto bem, eu estou forte? Mateus, eu sabia que era Mateus, eu não sabia. Eu me sinto. Quem sente isso quando entra na igreja? Quando sai, né? Por quê? Porque aqui, quando você entra, o inferno está anulado. Quando você sai. Você chega sugado. Sim, mas tem... E aqui, quando você sai, é como uma embaixada. É como uma embaixada. Tá opressa. Eu chego em casa, o irmão, ele fala assim, se tivesse outro culto, eu voltaria agora. Voltaria agora para outro culto. Por quê? Porque aqui é o teu campo neutro. É o teu porto seguro. Quando você sai, você está de novo na luta contra o inferno. Então, só que aqui, a hora que você entrou na porta da igreja, o inferno é igual uma embaixada, né? Você não vê no filme que o cara está sendo perseguido, a hora que ele pulou o prédio da embaixada, ele faz, né, até micagem. Ele fala, daqui para dentro, queridão, tô debaixo de outro país, outro reino, outro governo. O mundo espiritual funciona também dessa maneira. A definição de igreja seria 2 ou mais, como diz? Sim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. A igreja é a congregação dos santos, dentro daquilo que Deus instituiu. Então, Deus estabeleceu os ministérios dentro da igreja. Eu não posso dizer que eu sou igreja, Paty, se eu não tenho os ministérios nele. Então, não adianta eu falar só, eu só evangelizo. A exortação também é um ministério. Se eu tenho um ministério que eu falo para você, faça o que você quiser, eu não estou cumprindo o que é bíblico. Porque a palavra de Deus, por exemplo, exige do pastor, do apóstolo, do bispo, que ele é responsável por orientar a sua ovelha. Porque se eu ver você caindo no abismo e eu não te avisar, a responsabilidade espiritualmente é minha. Você vai ser cobrado. Eu vou ser cobrada diante de Deus pela tua vida. Então é uma grande responsabilidade. Só que, então por isso... Só que é o seguinte, Clau, mas exatamente... O papel do atalaia, o papel do pastor é te alertar.
como o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai falar para você, faça isso, não faça isso. Porque você alerta depois. Ele vai falar, A gente não tem poder, acho que as Mas você tem que a gente não tem poder nenhum para convencer. Você tem que saber também quem está te orientando, né? Mas isso é bíblico. A palavra de Deus fala assim, Provérbios, Provérbios, se você corrigir o tolo, Provérbios diz o seguinte, se você exortar o tolo, ele vai te odiar. Agora corrige o sábio e ele vai te amar. Então, quer dizer, tem o tolo que ele odeia a correção. Agora, você acha que essa pessoa está ligada com o amor de Deus? Não. Ela está ligada com os interesses dela. Então Deus faz o que eu quero, você faz o que eu quero. Você ora e o Espírito Santo vai completar a obra. Então, quando Deus começa a agir e nos levar para o nosso propósito, a primeira coisa que Ele começa a fazer, meninas, para a gente encerrar, é restaurar os nossos valores espirituais. A gente volta a ficar mais parecido com Deus. E qual a principal marca de Deus? É o amor. Deus, Ele se definiu. Deus é amor. Não tem como você... É amor incondicional. É a maior marca. Então, a semente divina de Deus em nós é o amor. Depois vocês estudam 1 Coríntios 13, que é o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo padece. O amor jamais acaba. Esse é o amor que Deus quer que brote do nosso interior, Clau. Então, tem muitas coisas que as pessoas falam, mas por que falar isso? É porque é possível, jamais no espiritual fosse impossível. Por quê? João 3,16, outro para você decorar, Rô. Que diz, quem imagina, falando sobre o amor de Deus por nós, chuta, já dei a pista, João 3,16, isso todo bom cristão precisa saber decor, vocês vão sair daqui para saber decor, daqui 3 aulas tem prova, João 3,16, porque Deus, para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Gente, eu fico imaginando assim, no céu, Deus já tinha destruído a humanidade, momento de revolta. Daqui a pouco ele vê a humanidade se perdendo, eu fico imaginando, esse amou o mundo de tal maneira, ele foi tomado de amor, ele foi algo que não podia, não cabia mais o juízo dele, não cabia mais a correção dele, não cabia mais nada, ele foi tomado por amor de uma tal maneira que ele falou, eu entrego tudo, eu entrego o meu único filho, eu não aguento mais ver a minha humanidade se destruindo. Então ele amou de tal maneira que ele entregou tudo que ele tinha para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é a igreja que não tem amor, ela não pode falar que ela é igreja, porque a base da igreja nasceu por amor. Então por isso que as pessoas falam, mas vocês gostam de bater na religiosidade? Sim, porque a prática de normas e condutas, não existe amor numa prática. A reza, não tem amor numa reza. É só repetição, né? Agora, onde existe o amor, Deus está presente. E como é que você pode dizer que você anda com Deus e não ama o irmão que você vê, mas você quer mesmo que Deus acredite que você ama a Deus que você nem vê? Essa é a pergunta que Deus deixa para a nossa vida cristã. Então, essa é a introdução do que é o fundamento apostólico. O principal é isso. Então, por que nós somos tão criticados na nossa história? Por quê? Porque nós, primeiro, aceitamos os jovens. Nós aceitamos a mulher do jeito que ela é. Porque nós aceitamos os drogados. Porque nós simplesmente amamos. Quem faz a obra? Qual que é o nosso papel? Amar.
Qual que é a única arma que o diabo não conhece? Quem aqui já teve uma vitória através do amor?